Olá, eu sou Nael Bardo, sou praticante de bruxaria e também pesquisador de folclore, e eu voltei nesse vídeo pra gente conversar um pouquinho mais de Cidade Invisível, que foi o que a galera mais pediu pra mim nas minhas outras redes sociais. Eu queria começar agradecendo esse vídeo porque o canal alcançou 100 inscritos e eu tô muito feliz com o meu trabalho sendo reconhecido, sendo divulgado, então tem muita gente ajudando, muita gente divulgando. Eu tô um pouco assustado porque eu criei um TikTok, se você não segue, eu vou deixar aqui na descrição. E eu faço vídeos curtinhos de 1 minuto, falando sobre folclore lá no TikTok, e tá sendo bem estranho, porque tá alcançando muita gente. Eu fiz um vídeo recentemente sobre o Tutu que chegou acho que 130 mil visualizações, isso tá me deixando assustado, mas tô muito feliz também, muito grato. Esse canal ainda tá bem no comecinho, então eu quero trazer muito mais coisas sobre folclore, sobre bruxaria, criando interseções sobre esses dois assuntos. Então tenho aí muitas ideias pro canal de coisas que eu quero trazer ainda mais pra frente. Inclusive essa história de folclore das bruxas ia ser a próxima série que eu ia fazer aqui no canal. Eu pretendo fazer uma série de vídeos explicando conceitos folclóricos sobre bruxaria. Então falar do voo da bruxa, falar do shape-shifting, falar do diabo, falar do familiar, de todos esses conceitos que são presentes dentro do folclore de bruxaria europeu e que foi aí transmitido pelo mundo, mas eu vou deixar um pouquinho mais pra frente, porque agora tem ainda a série rolando, tem muita gente ainda tentando comentar sobre a série, querendo saber um pouco mais sobre os personagens. Logo depois vai entrar a quaresma, e dentro da quaresma a gente tem muita coisa acontecendo, tem muitas histórias e muitas coisas pra contar. Então eu vou seguindo aí, e a hora que for der certo pra falar sobre bruxas e folclore de bruxas, eu trago aqui pro canal. E quando eu postei meu vídeo sobre o Tutu no TikTok, eu recebi muitos, mas muitos comentários de gente que tinha confundido quem ele era, que não sabia quem o Tutu era. Inclusive eu achava que ele era um lobisomem no começo da série. Então eu recebi muita gente comentando que achava que ele era o lobisomem, outros acharam que ele era o boitatá, outros acharam que ele era o curupira, outros acharam que ele era o javali caipora monta, e teve gente até que achou que ele era o rabicó do sítio do Pica-Pau Amarelo. E de fato, no começo da série a gente não tem tanta informação sobre ele, a gente consegue só perceber que em um determinado momento da série que ele era um porco porque mostra a Cuca salvando ele criança. E você fica meio que pensativo, será que é um lobisomem? Porque pra quem não sabe, o lobisomem no Brasil ele se transforma em qualquer animal. Basta o homem rolar no chão onde um animal deitou. Então se naquele chão tiver deitado um porco, o lobisomem vai se transformar em metade porco, metade homem. Ele tem essa característica muito peculiar aqui, mas eu posso deixar para um vídeo específico sobre o lobisomem porque ele merece. Então a série no começo ela confunde a gente mesmo, só que eles deixam muito claro o nome, né? Porque ele é o único personagem que o nome não muda. E eu acho que inclusive isso é uma tática deles para as pessoas pesquisarem mais, porque não é um ser folclórico muito conhecido, pelo menos aqui no Sudeste. Então eles permaneceram o nome do tutu, que é de fato um tutu. O tutu ele é descrito no Dicionário de Folclore Brasileiro do Câmara Cascudo como um papão que aterroriza crianças. E eu recebi muito comentário também no TikTok de gente achando que ele era o bicho-papão. E não, o tutu ele é uma espécie de papão. Papão são seres do folclore, são seres sobrenaturais que estão dentro do terror noturno infantil, eles estão dentro do ciclo de angústia infantil. E aí entra todos os seres que atormentam o sono, que atormentam a vida das crianças. Então a gente tem dentro disso a Cuca, a gente tem o Homem do Saco, a gente tem o Boi da Cara Preta, apesar de eu não encontrar nada sobre ele, mas ele é uma cantiga muito famosa. A gente tem o Tutu dentro disso também. Então tem vários outros papões espalhados pelo Brasil, mas papão é uma categoria de espíritos, e o bicho-papão é um deles. Mas Tutu não é o bicho-papão, ele é um papão. Deu para entender? Consegue distinguir? E no dicionário de folclore brasileiro do Cascudo, ele não faz uma pesquisa minuciosa sobre o tutu. Ele vai fazer isso em outro livro chamado Geografia de Mitos Brasileiros. E ele começa o capítulo do tutu falando que ele não tem uma forma específica, que ele é um ser informe, meio vestido em sombras, negro, meio que feito de sombras, e que ele está muito presente nas cantigas de ninar das crianças, mas que ele não tem ali uma aparência física definida. Então a gente vai primeiro analisar as palavras que formam Tutu, de onde vêm essas palavras, e a gente vai montando um quebra-cabeça sobre esse personagem. Tutu é então uma corruptela da palavra Kitutu, que vem do quimbundo, ou do angolês, que significa ogre, papão, terrível, poderoso, assustador. Tutu também é um sinônimo de pessoa valente, brigona, brava. E foi só na Bahia que Tutu teve esse aspecto de porco do mato, por conta de uma confusão com a palavra caetetu, que vem do tupi tateru ou taiteru,
que significa meio dente pontiagudo ou aguçado. Então seria lá o dente do porco do mato mesmo. O tutu ele é chamado de diversas formas no Brasil, cada um mudando e tendo uma influência etimológica diferente. Como, por exemplo, o tutu zambê, que provavelmente vem ali do quimbum zambê e significa espectro, duende ou fantasma. Ou, por exemplo, o tutu marambaia, que é um hibridismo de nhengatu com quimbundo, que pode significar velho, mal, ruim, velhaco. E apesar de tutu ter algumas influências etimológicas de língua indígena, o Câmara Cascudo fala que ele não é um ser muito presente nas comunidades, porque não é muito comum ter papões que assustam sono de criança em comunidades indígenas. Ele cita o seguinte no livro dele: "Não conheço, entretanto, nas tradições indígenas mais velhas e escoimadas de maiores influências estranhas, citações de entes fantásticos para amedrontar crianças e fazê-las dormir. As mães indígenas cantavam pedindo para os pássaros e animais de sono prolongado ou fácil que emprestassem para o piá adormecer tranquila e rapidamente." Então ele cita nessa passagem que as mães indígenas elas preferiam pedir para os pássaros que tinham um sono prolongado para que eles emprestassem um sono para a criança dormir. E não meio que forçar a criança a dormir através de um medo, sabe? Tipo, vai dormir senão a cuca pega, vai dormir senão um banho de cara preta vem. Então tem essa diferença. E eu trouxe isso justamente por conta de uma discussão que anda rolando no Twitter sobre povos indígenas e sobre essa série. Tem muita gente aí fazendo uma militância um pouco errada sobre isso, mas que é muito delicado de se conversar, porque você não pode falar nada na internet que as pessoas apontam 5.000 armas com um argumento assim. Então, eu só trouxe aí pra deixar aí no ar e fazer as pessoas pensar um pouquinho antes de começar a metralhar a série por algumas questões bem erradas e distorcidas aí. Então aí temos um tutu, que é um papão, com vários nomes, e que garantiu a forma dele como um porco, uma espécie de porco, através de uma corruptela na palavra, que surgiu lá na Bahia. Então ele é um ser aí que, dentro da série, faz jus a essas coisas de briguento, de valentão, também faz jus ao dente afiado, ao porco, à espécie de porco do mato. E eu não encontrei nesses registros do Câmara Cascudo o que tem nesse livro aqui, da Januária Cristina Alves, que eu comentei no meu vídeo falando sobre a série. Porque aqui ela coloca o tutu como ajudante da Cuca. Então nesse livro ela fala que quando a Cuca precisa de ajuda, ela vai até o tutu. O que faz sentido porque na série ele assume esse papel. Mas eu não encontrei de onde veio isso. Então eu não sei de onde vem essa narrativa para contar para vocês. Falado sobre o tutu, podemos conversar um pouquinho sobre o Corpo Seco, né? O grande vilão da série, o que tem uns poderes muito sobrenaturais e overpowers de olhar pra pessoa e aterrorizar ela. Mas de onde ele vem? Eu vi que algumas pessoas também confundem ele com um outro mito chamado Bradador, e eles de fato têm um fundo mitológico muito próprio e muito comum, só que eles atuam em lugares diferentes. Talvez essa seja a grande diferença entre o Corpo Seco e o Bradador. Eles atuam em locais diferentes, e eles também têm uma forma de atuar aí bem específica de cada um deles. E no Dicionário de Folclore Brasileiro do Câmara Cascudo, ele define Corpo Seco da seguinte forma: homem que passou a vida semeando malefícios e que serviciou a própria mãe, ou seja, fez mal para a própria mãe. Ao morrer, nem Deus e nem o diabo o quiseram. A terra o repeliu, enojada de sua carne, e em um dia mirrado, defecado, com a pele engelhada sobre os ossos da tumba, se levantou em obediência ao seu fado, vagando e assombrando os viventes nas caladas da noite. E dentro dessa descrição do Câmara Cascudo, a gente já tem todas as características possíveis do Corpo Seco. Ele é de fato uma alma que era muito ruim em vida, e que causou mal até a própria mãe. Em algumas lendas a gente encontra um homem que batia na própria mãe e que depois que morre nem Deus e nem o diabo querem ele, e a terra o gospe de volta para ele seguir o fado dele de atormentar as pessoas e viver com essa culpa de ter sido uma pessoa muito ruim. E ele não é o único ser que sofre desse fado. A gente tem, por exemplo, a Cabeça de Cuia, se eu não me engano, que também faz mal para a própria mãe. Se eu não me engano, ele mata a mãe em algumas histórias, e aí ele sofre de um mal também depois que morre. Então tem essas histórias, essas narrativas bem comum dentro do nosso folclore. Em outros lugares, como por exemplo em São Luís de Paraitinga, aqui em São Paulo, o Corpo Seco ele era um homem muito ranzinza em vida, que não queria ajudar ninguém, muito mão de vaca, sabe? Que não queria dar ajuda pra ninguém. Tem inclusive uma lenda de, se não me engano, 2 monges que foram até a casa dele pedir ajuda e ele nega, solta os cachorros em cima deles. E aí depois que ele morre, ele se transforma no Corpo Seco. O Corpo Seco geralmente assombra as
estradas. Então quem passa pelo caminho dele, ele vai assombrar a pessoa, ele vai aterrorizar a pessoa. No livro do Câmara Cascudo, ele cita um romancista chamado Veiga Miranda que escreveu um livro chamado Mal Olhado, em 1925. E nesse livro ele cita uma corpo seco mulher, e eu achei muito curioso, porque ele fala que corpo seco são mulheres que tinham relação com o diabo ou que podiam se transformar em lobisomens, são mulheres meio lobisomens. E isso é muito específico desse romance, mas eu achei muito curioso de comentar com vocês, de transmitir isso. E ele fala que a mulher, depois dela ter relação sexual com o diabo, o corpo dela ia definhando até ela se tornar uma morta-viva, meio que uma zumbi, e vagar aí pela cidade. O mito do corpo seco acaba sendo uma convergência de narrativas de almas penadas espalhadas pelo mundo. Então a gente vê ao redor do mundo muitos mitos de almas que voltam à vida, de zumbis e coisas assim. O corpo seco tá dentro dessas convergências aí narrativas de almas que voltam à vida. Em alguns lugares ele é confundido com o Bradador, que inclusive foi o personagem que as pessoas confundiram na série. Só que o Bradador ele é um pouco diferente. O Bradador, a sina dele é sair do túmulo e berrar e gritar, inclusive o nome, né, Bradador. E ele faz isso geralmente em volta das vilas e dos bairros. Então ele aterroriza as pessoas que estão dentro da casa dela quietinhas, tentando dormir, e do nada ouvir um grito ensurdecedor do lado de fora e é o Bradador passando ali e soltando os berros dele. Diferente, por exemplo, do Corpo Seco, que ele atormenta quem cruza o caminho dele. E na série isso é um pouco estranho, né? Porque parece que, de fato, ele assusta quem atravessa o caminho dele, porque logo no começo da série quem teve isso foi a própria Gabriela. E o que eu vou falar é spoiler, então se você não viu a série ainda, dá uma pausa aqui, pelo amor de Deus, assiste, depois volta. Mas lá no final da série ele tá caminhando lá pela cidade e ele não causa muito mal às pessoas, né? Tem até uma teoria, o pessoal falando que ele só pode causar mal aos encantados da série. E aí levantou umas questões sobre a Gabriela ser uma encantada, e enfim. Isso eu acho que a gente só vai descobrir mais pra frente, se vier aí uma segunda temporada. Mas tem essa diferença. O Corpo Seco, ele acaba assustando pessoas que cruzam o caminho dele, e o Bradador, ele sai da terra gritando igual um doido e andando pela cidade, assustando todo mundo que tá dentro da casinha. Inclusive, se você conhece alguém que tem algum caos ou lenda de ver um Bradador, um Corpo Seco ou um tutu e quiser me mandar pra eu contar, eu vou deixar o e-mail aqui embaixo, então você pode mandar lá seu relato. Inclusive, podem mandar outros, tá? Com outros personagens, que eu vou adorar contar em algum momento aqui. Eles vão ser muito importantes pra esse canal também. E é isso, gente. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos sobre Cidade Invisível, eu posso inclusive comentar sobre os outros personagens. Tem a Yara, que é a grande polêmica, né? Que tem aí umas fake news sobre elas, que todo mundo espalha como se fosse verdade. Tem o Boto também, que eu não comentei, e que é um mito que eu gosto muito. Então eu acho que vale a pena fazer desses dois pra comentar um pouquinho mais com vocês. Comenta aí se vocês querem realmente ver esses dois personagens aqui, que eu vou adorar trazer pra vocês. E vou adorar conversar sobre eles também. Peço que se você gostou desse vídeo, você compartilha com os amigos, curta, se inscreva no canal. Me siga nas redes sociais, me siga lá no TikTok, que eu tô postando uns vídeos bem curtinhos pra falar de folclore. No meu Instagram também eu sempre posto quando sai vídeo novo. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.